Então vamos lá, gente. Estamos aqui na nossa oitava aula do nosso curso de empreendedorismo. Essa aula aqui a gente vai focar literalmente no processo de virtualização de um negócio. Porque não basta saber fazer, não basta ter todos os processos, mas hoje nós precisamos encontrar ali um processo para acelerar. Valdir, eu estou muito feliz aqui com o que eu tenho, não quero trabalhar bastante. Talvez essa aula não seja para você, mas se você tem um negócio, você acha que você pode entregar mais resultado, mais qualidade no teu trabalho, mais qualidade naquilo que você pretende alcançar de pessoas, você precisa saber acelerar isso. E tem várias formas de acelerar, né? Mas nós vamos trabalhar aqui em alguns processos a gente precisa eliminar coisas que nos travam. No empreendedorismo, quando você é sozinho ou você tem poucas pessoas trabalhando para você, a tendência é que algumas coisas que não trazem lucro no dia a dia travem a tua operação e você não consiga fluir. Dentro disso, eu quero que vocês anotem aí que seria uma aula de virtualização para acelerar o resultado do empreendedorismo. Dentro disso, nós vamos estudar uma teoria chamada teoria de Pareto. Não sei se vocês sabem quem é, mas Pareto é um italiano e esse cara ele desenvolveu uma teoria baseado numa observação que ele fez. Hoje é muito fácil quando a gente já fala disso, mas quando nós não conhecemos essa teoria, a gente fica aprisionado em algumas coisas que não trazem resultado. E isso aqui fez muito sentido para mim, porque essa teoria de Pareto ela faz uma contagem. Chama-se 80% do seu resultado provém de 20% dos seus esforços. Valdeci, como que eu vejo isso? Bem, esse italiano, quando ele fez essa teoria, ele começou a estudar a seguinte situação. Ele fez um estudo, ele tinha uma plantação de vagens, e ele percebeu que 20% das vagens produzia 80% dos grãos. Ou seja, muitas das vezes, 20% dos nossos clientes produz 80% do nosso resultado. E aí, bem, ele aplicou isso nas vagens. Depois ele foi perceber que os ramos, ou seja, na verdade era a ervilha, aí os pés de ervilha que produziam 80% do resultado provinha de 20% dos melhores pés, as melhores plantas. E depois, fazendo um estudo mais aprofundado, 80% do dinheiro estava na mão de aproximadamente 20% das famílias. 80% das terras estão baseadas em 20% das famílias. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não entende ou nunca olhou por essa lógica, mas no nosso dia a dia, aplicando aqui no que eu faço, no que você faz no seu dia a dia, 80% do seu resultado vem de 20% dos seus esforços, ou seja, 20% daquilo que você investe seu tempo vem 80% de resultado. Mas aí o Pareto ele fez uma aplicação mais profunda dessa teoria. Como que ele fez essa aplicação? Ele colocou quanto que seria. Ah, beleza, eu tenho 80%, 80-20, né? Se você colocar aqui a classificação, né, a 20% do meu esforço, vamos reduzir, vamos fechar esse 80-20 dentro. Então, 80% de 20 seria 4% do esforço. Só que, colocando na mesma teoria do outro lado, lá, 80 vezes 20% seria 64. Então, vamos lá, reduzindo. 4% do meu esforço pessoal, 4% do seu esforço pessoal, 4% da nação hoje tem 64% dos resultados, seja ele em trabalho, seja ele em capital financeiro, seja ele em produtividade, em terras, é uma loucura. Mas essa situação ela vem numa escala. Porém,
esse cara, ele colocou mais uma vez essa teoria. Ele colocou veja lá que nós tínhamos 80-20, agora nós temos 64, 4% dos esforços representa 64% dos resultados. Colocando isso dentro da teoria 80-20, nós colocamos aqui 4%, 80% de 4 é 0,8, ou seja, 1%, né? E 64 vezes 20, ele volta para 51. Então, 51% dos nossos esforços, ele automaticamente vem de 8% dos nossos esforços. Vamos colocar aqui 1%. 1% daquilo que você deveria fazer com muita potência, com muita informação, com muito cuidado, que muitas vezes a gente não faz. Por que muitas vezes aquilo que é mais importante nós não fazemos? Porque ele representa um resultado muito importante. Eu comecei há pouco tempo no mercado digital, eu ainda sou um bebezinho nesse mercado, mas eu tive que começar. E muitas pessoas, eu mesmo não acreditava que qualquer resultado vindo aqui do digital, no meu negócio fortaleceu muito, viria de hoje 10% de todo o meu lucro, 10% do meu tempo. Eu tenho hoje 22 colaboradores CLT que trabalham na companhia. E 10% do meu esforço sozinho representa o resultado de 22 pessoas. Porque eu estou utilizando a minha teoria, ou seja, eu estou investindo um tempo e eu acredito que se eu investir mais tempo, eu vou ter muito mais resultado. Então, na vida de vocês, qual é o ponto principal do seu negócio, do seu trabalho, que te traz o maior resultado? Valdeci, o maior resultado da minha empresa, supondo que seja um salão de beleza, vem quando eu fico trabalhando na operação ou vem quando eu estou dando informações, atraindo pessoas, engajando pessoas da venda que eu faço? Normalmente, eu vou dizer para vocês que é do engajamento. A falta de resultado também vem da tua falta de engajamento, de pessoas que de alguma maneira deveriam estar dentro do seu negócio, mas não estão porque elas não te viram, não te conhecem ainda. Então, eu quero que vocês prestem muito atenção no que vocês vão levar daqui para frente como resultado de negócio. Se a gente não aplicar essa teoria de Pareto, eu quero que vocês anotem aí, depois procurem lá no Google, o Google fala muito bem sobre isso, tá? E aí a gente começa a conhecer um pouco mais sobre onde nós vamos colocar o nosso esforço. E aí eu posso dizer para você, Valdeci, como é que eu vou começar? Bom, não vai começar bom. Nenhum de nós começamos bom, como eu falei para vocês. Eu estou engatinhando. Pode ser que eu esteja engatinhando, já estou melhor que muitas pessoas que ainda não começaram. Mas tem pessoas que conseguem concentrar mais tempo, mais energia e ter resultado mais exponencial. Seja ele na internet, seja ele na comunicação com clientes. Tem gente que vai para a televisão, tem gente que vai para YouTube, tem gente que vai para o Instagram, para o Facebook. Não importa o canal que você vai encontrar cliente, mas de alguma forma você precisa encontrar. Por exemplo, eu olhando aqui na tela de quem está ao vivo, eu percebo que vocês não vendem a imagem de vocês. Lembre-se lá no começo, em uma das aulas que eu falei, que você é o seu principal produto. Mesmo que, Valdeci, eu sou pedreiro, eu sou pedreiro. A minha imagem não é legal. Agora, se você estiver com uma foto de pedreiro ou de alguém que está fazendo lá, mexendo com massa, erguendo uma parede, fazendo qualquer coisa, isso fala quem é você. Agora, o fato da gente esconder a nossa imagem, esconder aquilo que a gente faz, distancia nós da realidade do nosso cliente. Ele não consegue saber quem eu sou. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que eu me comunico, e aí eu fico tentando, mas o que você faz? A primeira pergunta que eu faço é qual que é seu campo de atuação. E muitas pessoas não sabem, não definiram um campo de atuação comercial e ficam extremamente perdidas quando se trata
a questão de negócio. Falei, trate a sua imagem, trate a sua foto do perfil do WhatsApp. Quando você vai criar todo mundo tem um WhatsApp, quando você vai criar o WhatsApp, vai lá no WhatsApp e conte o que você faz. Na descrição do WhatsApp tem que constar aquilo que você faz. Ah, Valdir, mas eu não sou empresa grande. Beleza, não importa. Eu quero fazer alguma coisa no futuro. Eu sou CLT hoje, trabalho para uma empresa e eu pretendo fazer algo. A tua intenção ela precisa ser demonstrada para que você engaje clientes. Quando eu comecei a fazer o negócio de consultoria, eu não queria saber muito disso, mas teve uma pessoa onde falou assim, por que você não, eu quero, na verdade ela falou assim, eu quero que você seja meu consultor, quero abrir um negócio e eu vi que você deu certo, eu quero que você me ensine. Eu fiquei com uma baita de uma insegurança, eu não queria saber disso. Mas eu falei, opa, vou colocar o preço aqui, vamos fazer. Vou te ensinar um passo a passo dentro daquilo que nós fizemos. Então, assim, a gente precisa começar. Vai cair? Vai dar errado algumas coisas? Faça o negócio já pensando que vai dar errado, que você não se decepciona. A maioria dos brasileiros ou das pessoas que eu conheço, eles ficam muito focados. O que eu faço tem que dar certo, senão eu vou morrer. Aí o negócio dá errado, você decepciona, você perde a força. E uma pessoa que se decepciona em fazer alguma coisa não consegue não consegue reiniciar um outro negócio. Conheço pessoas que, poxa, um relacionamento deu errado, ele não quer mais saber de ninguém. Ele se trava, eu não quero mais saber, todo mundo é ruim, nada presta, esse mercado não é bom, eu não sou bom, e aí começa a se culpar. Então é mais fácil a gente começar um negócio, pensar, não, se der errado, eu só estou testando. Se você ainda é CLT, é o melhor momento que você tem para testar alguma coisa. Ah, Valdir, eu tenho que testar durante o meu trabalho? Não. Você tem que criar condições para você poder testar. Ah, vou testar depois do meu horário, eu vou prestar serviço aqui, eu vou fazer um terceiro turno. Mas você precisa compreender esse negócio para chegar em resultados. Senão a gente fica sempre bebê e acaba esperando que alguém faça. Sabe quando que alguém vai fazer? Nunca. Vem sempre uma desculpa na hora de fazer o mercado virtual. Ah, me falta recurso, falta conhecimento, falta posicionamento de mercado. Pense que só 1% da população brasileira é abastada, ou seja, tem dinheiro que não acaba mais. Então, só 1% da população poderia fazer as coisas. Ah, Valdir, o que eu faço se eu não tenho dinheiro? Você gera mais energia, trabalha mais, dá uma hora a mais, 5 horas a mais da sua força, do seu tônus vital, aprendendo, aplicando e fazendo esse negócio dar resultado. Alguns de vocês sabem, quando eu comecei a trabalhar, ou melhor, quando eu vim embora do interior para morar em Curitiba, eu tinha 16 anos, fui morar numa pensão. E essa pensão tinha um monte era 5 quartos, o único quarto que não era cigano era o meu. Usava o mesmo banheiro, fiquei quase um ano nesse lugar. Vim aqui com um propósito de comprar meu carro. Eu não estava conseguindo alcançar o propósito. Por quê? Porque aonde eu estava, aonde eu trabalhava e aonde eu estava não era um lugar que tinha uma frequência maior. Então é importante que nós precisamos criar uma frequência maior. Ah, vou dizer como? Participe de reuniões, ofereça trabalho gratuito para alguém, mas você precisa aprender, você precisa estar em um lugar diferente. Eu comecei as empresas que nós temos hoje, até 2010 a gente fez um aprendizado, eu e minha esposa. E trabalhamos, quebramos, ganhamos dinheiro, perdemos, conhecemos pessoas boas, começamos a conhecer pessoas ruins. E no começo, quando você está empreendendo, você tem uma grande dificuldade. A gente começa a empreender, a gente não conhece as pessoas, a gente acredita em todo mundo. No meu começo do empreendedorismo, quando eu tinha uma sociedade, eu acreditava em todo mundo. E olha que eu me decepcionei com muita gente. Não com as pessoas. Na verdade, faltava conhecimento, faltava bagagem, faltava sabedoria. Hoje, em 2010, quando eu abri essa empresa que nós temos até hoje, que é a distribuidora, depois abri uma escola e tudo mais, essa empresa ela começou com... Quando eu falava com uma pessoa, eu falei, esse cara vai dar problema, não quero fazer negócio com ele. A gente começa a ter sabedoria para esses negócios. Mas, primeiro, a gente precisa entender, claro, de todos
esse aparato. Uma das melhores coisas, a melhor, ou seja, uma não, a melhor coisa que você tem para você subir de nível é quando você aprende algo e ensina algo. Você dizer, mas como que eu vou ensinar se eu conheço muito pouco? Pegue alguém que não entende do teu nicho, do teu mercado e ensine ele. Ah, eu estou mexendo com internet agora. Beleza, eu quero ensinar alguém. Eu vou ensinar um expert, alguém que já fez muito mais que eu? Não, só pegue alguém que sabe menos que você. Eu pego pessoas que têm um pouco menos conhecimento do que eu nessa área e meto a cara e vou ensinar. Eu dou a melhor aula? Não, eu sei disso. Mas toda vez eu olho essa aula aqui e na próxima eu me preparo um pouquinho melhor. Ou seja, eu preencho lacunas. Toda vez que eu dou uma aula, eu assisto ela depois e eu vou lá e preencho a lacuna. Toda vez que você for ensinar algo para alguém, você vai ser a pessoa mais beneficiada. Seja ele na área da beleza, seja em qualquer área da sua vida. Se você estiver a fim de ensinar uma pessoa, se você estiver com desejo de aprender mais, pega essa dica de ensinar. O fato de estar aqui ensinando, o fato de me propor a isso. Ah, Valci, eu precisaria disso? Não, porque meus negócios, eu tenho os outros negócios, mas eu vejo isso aqui como um futuro próspero, um futuro promissor para mim. Então eu vou conectar com pessoas. Eu estou dando aqui o meu melhor para todas as pessoas que veem as minhas aulas, os alunos da escola que depois vê no YouTube. Eu estou entregando o meu melhor. E acreditem, tem gente que você pode entregar teu melhor, ela não vai dar resultado por uma única coisa. Conheço pessoas que têm mestrado e não tem resultado em nada, porque não aplica nada do que se aprende. Chama-se obesos de conhecimento. Tem gente que tem tanto conhecimento, é tão inteligente, entende de tantas áreas da vida e não consegue gerar resultado. E aí, eu essa semana passada, para quem não sabe, né, eu não estive na nossa aula ao vivo, mas eu estava fazendo um trabalho que eu desejava no meu coração fazer e eu precisava fazer, era para o meu crescimento pessoal. Sou um cara cristão, eu acredito em Deus, eu acredito na provisão dele, de tudo que ele colocou na minha vida, de todos os ensinamentos que eu tive baseados nos ensinamentos da Bíblia e crendo em Deus também, crendo nos resultados, nas coisas que Ele tem colocado na minha mão. E eu precisava fazer um negócio que chama missões, evangelismo. Pense, um cara que é cristão há 13 anos, caiu na rua para fazer evangelismo, nunca tinha feito, batido na porta das outras pessoas. Eu sei que é uma coisa chata pra caramba. Muitas pessoas não gostam e elas têm toda a razão. Tá uma semana frio, semana passada, a gente passou uma semana em Joinville fazendo isso. E para mim foi um grande aprendizado. Porque você teve alguém que teve que aprender da Bíblia, você teve alguém que teve que aprender de Deus, das coisas extraordinárias que Deus fez e pode fazer na vida de pessoas, fui eu. E com certeza eu consegui atingir a vida de muitas pessoas. No começo eu me senti o cara mais perdido. Batia na porta de uma pessoa, minha vontade era sair correndo, juro para você. Não suportava aquilo, porque eu não sabia fazer. E como foram 5 dias, no último dia que eu estava na rua, eu já não batia mais na porta das pessoas. Aquela coisa desagradável. Eu chegava claro, batia nas pessoas, encontrava a pessoa e falava assim, nós somos do grupo missionário tal, da minha igreja e tal, nós estamos aqui para conhecer as pessoas e conhecer a necessidade das pessoas aqui do bairro, nós estávamos num bairro bem carente. E quando eu falava isso, as pessoas falavam assim, puxa vida, tem alguém aqui se importando comigo. E quando eu mudei a abordagem de me importar e queria conhecer a vida das pessoas lá do bairro, as pessoas falavam assim, deixa eu abrir o portão para você, entra para cá. Gente, na nossa vida, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que passar vergonha em algumas vezes. A gente vai ter que fazer e passar raiva, não querer fazer. Mas eu sempre digo, crianças fazem o que gostam, adulto faz o que precisa ser feito. E eu digo para vocês que foi um negócio transformador na minha vida. E no último dia eu falei assim, nossa, como eu consegui me conectar com as pessoas nesse negócio, que é muito difícil fazer evangelismo. As pessoas não querem saber
de Deus, não quer saber de ninguém batendo na porta dela. Mas quando a gente vem com uma abordagem importante, a pessoa fala assim: vem, entra aqui para dentro, que eu quero contar a minha vida, eu quero conversar com você. Então, vocês que estão empreendendo, não vá para a internet querer vender algo. Não vá para a internet falar de, vou vender algo para você, eu estou aqui para vender. Vai entregar o seu melhor, vai conhecer da vida de pessoas. A partir do momento que você se importar com a vida de pessoas, aí elas vão dizer assim: pode entrar, a casa é sua. E aí é outra história. Aí você gerou valor na vida delas. Então, assim, quando você for direcionar algum ensinamento, ou melhor, quando toda a habilidade que você tem, pense lá: eu vou direcionar esse ensinamento, seja para uma pessoa. Ok, ensina para uma pessoa, mantenha o foco, preencha as lacunas e melhore, ajuste. Fazendo os ajustes, nós conseguimos criar conteúdos e gerar outras coisas mais interessantes. Aí vem uma pergunta que eu me fiz, né? Quando eu comecei no mercado de empreendedorismo, uma pergunta que mexeu comigo mesmo. Um cara tímido, e um dia eu fiz a pergunta: os tímidos enriquecem ou não? Eu estou te perguntando agora, o que você acha? Pessoas tímidas enriquecem ou não? Os tímidos também enriquecem. Não precisa você falar um monte de ser a pessoa mais feliz. Só basta você ter um conteúdo, só basta você ser uma pessoa interessante, só basta você compreender pessoas. E aí, quando você compreende pessoas, você encanta coração, mesmo na tua maior timidez. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um cara tímido. Eu não sou muito de ficar trocando, eu não tenho muita habilidade de chegar e abordar as pessoas do nada. Eu sinto que às vezes eu estou sendo não melhor, não gosto de ser inconveniente. No particular, para você parar uma pessoa na rua, é meio complicado. Mas quando você vir aqui para a internet, para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp e gravar um videozinho e colocar no status do WhatsApp, que é o primeiro que você precisa fazer, falando alguma coisa, quando você coloca isso no status do WhatsApp, você não está invadindo a vida de ninguém. Você está colocando em algo que é seu, no story do seu Instagram. Só que aí vai vir o curioso. O curioso vai ser atraído. Ou seja, você joga uma isca. O jogo da internet, você joga uma isca. Quem que já pescou aqui sabe o que eu estou falando. Quando você está pescando, você vai lá, você coloca uma isca no anzol e você joga na água. E aí você tem que ficar esperando. Tem peixe que vai passar do ladinho da isca e não vai morder a isca. Mas tem um ou outro que pegou. Quando ele pegar a isca, literalmente nós estamos aqui pescando na internet. Alguém vai morder a isca. Quando essa pessoa morder a isca, mandar uma mensagem ou conectar com você de alguma forma, você fazer, essa pessoa tem interesse no meu produto, no meu serviço. Agora eu vou pensar, agora eu vou conhecer ela, qual é a necessidade dela, qual é o desejo dela, o que ela busca, e aí eu vou criar as informações, conduzindo ela para o melhor produto, para o melhor serviço e para algo que eu consiga entregar com facilidade. Então a gente precisa ver que os tímidos também enriquecem. Valdir, uma outra situação aí, como que você diz em relação a pessoas que fazem tudo sozinho? Acontece que se a gente for fazer tudo sozinho, fica tudo muito mais difícil. Ninguém consegue gerar muito resultado sozinho. Então, se a gente decidir fazer em grupo de pessoas, compartilhar com outras pessoas ou ter pessoas envolvidas do mesmo nicho, supondo, por exemplo, que uma das nossas alunas aqui ela é designer, ou seja, você não pode estar lá sozinha, na designer, sozinha lá. Você precisa estar inserido em um grupo, ou seja, tem todas as áreas hoje. Engenheiro tem grupo, advogado tem grupo, contador tem grupo, empresário dos mais variados nichos tem os seus grupos.
E quando a gente está unido nesses grupos, a gente pega, não é que a gente vai roubar a ideia dos outros, mas a gente vai compartilhar. E eu falo para a galera, eu não roubo ninguém. Eu compartilho ideias, eu compartilho das pessoas e também dou as minhas ideias. Eu não tenho medo de entregar informação. Ah, Valdir, mas por que que por que que as pessoas, a maioria das pessoas que não prosperam são as pessoas que retêm informação? Por quê? Porque essas pessoas, elas não cumprem os princípios. A gente tem uma lei da semeadura. Toda vez que a gente semeia uma informação importante, seja num grupo, seja para ensinar alguém, ou para, sei lá, para informar alguém de algo, a gente sempre colhe resultado. Toda vez que eu coloquei informação em alguns dos meus grupos que eu participo, eu sempre tenho um resultado, eu sempre colho, ou alguém conhece, porque, poxa, a pessoa ali, ela conhece de ter determinado produto ou serviço, ela tem capacidade para falar sobre isso, ela viveu experiência com isso. Eu não sou um cara que gosta de falar de algo que eu não vivi nenhuma experiência, ou que pelo menos alguém compartilhou uma experiência. E a gente começa a tornar relevante. Então, o que acontece? Não podemos andar sozinho. Sozinho é no mínimo 10 vezes mais difícil. Precisamos compartilhar isso com outras pessoas. Olha, assim, meu conteúdo é muito básico. O que você precisa fazer quando você é uma pessoa básica? Você precisa focar no aprendizado. Buscar conhecimento em várias áreas. Quando você tem um nicho de mercado, você pode ser muito bom naquilo, mas você pode aprimorar trazendo as novidades. Como é que eu busco novidade no meu mercado, um mercado tão normal? Por exemplo, vamos falar em construção civil. Se você constrói, beleza, construção, tijolo, areia, cimento, ferro e tudo mais. Mas você sabe que hoje já tem outros formatos de construção, que é aqueles blocos de isopor e tudo mais, que tem um método para fazer. O que você precisa fazer? Você vai sair, não, agora eu só vou construir de isopor? Não, com aquele método que eles. Mas você precisa saber que existe isso. Ou seja, a partir do momento que você tiver um cliente, se você quiser compartilhar uma novidade com o seu cliente, ele vai dizer: esse cara conhece de construção. Ele é um cara que busca conhecimento. Eu trabalho com unhas, né, designer. O que eu preciso buscar? Equipamentos, produtos, novidades de mercado. Mesmo que a novidade do mercado seja aquilo que você não gosta, aquilo que você não indicaria para a pessoa fazer. Mas você precisa conhecer. Aí nós ficamos lá buscando, só quero o que eu gosto. E aí tem milhões de clientes que não gostam da mesma coisa que você gosta, e aí você fica falando lá para fazer só o do seu gosto, ou só com um tipo de informação. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Não é o que nós gostamos muitas das vezes, mas é o que o cliente precisa naquele determinado momento. Então precisamos entregar isso com conhecimento, aprender. Até falei para vocês aqui dentro desse processo de virtualização, você precisa de seguir um cronograma. Eu vou falar alguma coisa, o que eu vou falar de alguma forma vai atrair pessoas. Precisa ser algo para atrair. Tem gente que não sabe falar de nada. Ok, eu acredito que se você for ruim em tudo que você faz, eu não sei fazer nada muito bem feito. Então treine melhor. Tem gente que eu conheço que vai na internet e fala assim: nós somos os melhores do mercado. Aí você vai olhar lá, o cara tem 3 caixas de produto no estoque. Os melhores do mercado não tem 3 caixas de produto no mercado. Mas se você fala assim: eu estou iniciando em um nicho de negócio. Por exemplo, hoje, se eu for abrir uma empresa nova, se eu vou abrir uma empresa de jardinagem. Eu não sou especialista em jardins, mas eu vou ler pelo menos alguma coisa e eu vou gravar um vídeo, eu vou falar lá, eu estou iniciando no mercado de jardinagem. Esse aqui são os meus equipamentos, esse aqui é o meu propósito, eu vou atender esse tipo de cliente, eu iria fazer um negócio bem e ele iria alcançar pessoas. Nós precisamos criar essas informações.
de como é que eu vou atrair a pessoa. Mesmo que eu fosse iniciante, eu tenho certeza que tem gente que iria me contratar, porque eu consigo de alguma forma atrair. Agora, no seu nicho de mercado, como é que você vai atrair? Ah, eu sou pintor. Como é que eu vou gerar, como é que eu vou gerar vontade de alguém pintar a casa? É uma coisa louca. Um tempo atrás, eu até entrei numa mentoria e aí o pessoal estava falando, mas o cara falou, como é que eu ensino alguém a pintar casa, né? Como é que eu ensino alguém a trabalhar com cores? Aí eu fui lá, entrei numa marca de tinta, cara, uma coisa extraordinária, deu vontade de pintar a casa inteira. Por quê? Porque eles foram lá, os caras ensinam lá truques de pintar, os produtos que eles utilizam, o produto que pode lavar, que tem isso, tem aquilo. A gente precisa fazer essas coisas, a gente precisa atrair. Quando eu atrair essas pessoas, existe uma outra situação chamada engajamento. O engajamento é uma das coisas que quando a pessoa vai lá e curte aquilo que você faz. Se uma pessoa curtir alguma postagem sua, pode ter certeza que de alguma forma ela olhou aquilo com bons olhos. Você não curte algo que não te interessa, algo que não te atrai. Tem gente que é bobo, que curte por qualquer coisa, mas eu não. Quando eu curto algo, ou é porque eu estou valorizando o trabalho de alguém, ou porque aquilo é do meu interesse. Muitas vezes eu vou lá e salvo aquela publicação. Quando você está no Instagram, você precisa entender. Na próxima aula nós vamos falar de Instagram. E eu vou ensinar vocês lá como que vocês veem quem salvou a tua página, quem salvou o negócio de produto ali que você mandou, quem que te respondeu, quem que visualizou, quem que te bloqueou. Você precisa entender isso. Você precisa ter, poxa, será que eu sou um cara que incomoda pessoas? As pessoas vão lá, mais me bloqueiam ou deixam de me seguir? A gente precisa ter esse feedback também. Beleza, depois que eu engajar pessoas, eu vou criar um momento para vender. Como é que eu vou fazer venda? Tenho várias situações aqui de vender. Quando eu percebi engajamento, ou para melhorar o engajamento das pessoas, nada melhor que alguém dando depoimento para você. Se você tiver um cliente que possa te dar um depoimento, seja ele escrito no WhatsApp, seja ele gravar um videozinho, esse cara transforma o teu negócio. Eu tenho a minha empresa de consultoria de imigração, que eu trato lá sobre validação de certificados, que eu trato sobre processos de visto EB2NW, processo de Business Plan e Professional Plan. O dia que eu cresci nesse mercado foi quando a primeira pessoa falou, confie nesse cara, o que ele realmente promete é top. O dia que você tiver uma pessoa que fale bem de você, que você possa utilizar isso como um depoimento, pode ficar em paz. É tudo sensacional para você andar. Porque as pessoas vão lá, olhou uma pessoa lá que deu depoimento, não, essa pessoa é confiável. Só que aí nós, por medo, por vergonha, por timidez, a gente acaba não pedindo esses depoimentos. E fique tranquilo, não ter depoimento é como você não consegue engajar. Nas nossas escolas, recentemente, a gente começou a fazer um negócio que é simples. Cara, é muito simples. A hora que a pessoa fecha um contrato, ela vai lá, ergue a pastinha lá com certificado e tal. Ou a gente tira a foto dela assinando o contrato. Prestem atenção numa coisa. É assim, 5 vezes maior o engajamento quando nós postamos a foto de uma pessoa totalmente desconhecida do que quando a gente posta um negócio informativo de um curso. É muito maior o engajamento. Então, por que você precisa ter pessoas para engajar? Porque quando você mostra a foto de uma outra pessoa, você vai trazer o engajamento de terceiros. Daí nós ficamos com medo. Às vezes você faz lá, nem que seja sua mãe para começar, mas faça. Tem que ser seu irmão. Alguém tem que pegar e tem que te posicionar sobre isso. Aí, beleza, criei engajamento de pessoas curtindo, compartilhando, olhando os meus stories. Percebe que tem vezes quando você posta um story que não é você falando, ou não está a sua imagem ali, ou está só uma imagem de um negócio. Sei lá, tem gente que fala,
eu faço chinelo, aí eu só posto o tal do chinelo lá. Eu nunca mostro como é que eu faço o chinelo, como é que eu faço aquela arte em si. Aí quando você posta algo, eu postei uma foto desse final de semana do meu Insta pessoal, eu não recordo, mas acho que deu mais de 500 visualizações. Por quê? Porque estava a minha cara aparecendo. Quando está a sua cara aparecendo, vai dar muito maior engajamento do que quando está só o seu produto, o seu serviço aparecendo. Gerou engajamento? Pode ficar tranquilo. O próximo passo é você vender o seu produto. Colher os leads. Como é que você colhe essas pessoas? Você vai lá, uma pessoa que curtiu a tua página, ou que você não precisa ter medo. A hora que você mandar uma mensagem para ela, sou fulano de tal, da empresa tal, ou do prestador de serviço tal, nós somos amigos aqui no Instagram, valorize o que a pessoa faz, eu valorizo aí o que você faz, vou estar indicando o seu produto, o seu serviço, e você poderia me passar seu contato, por gentileza? As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de quem se achega. Aí uma pessoa te segue lá no Instagram, você não dá a mínima para ela. Vai lá e agradece. Obrigado por se conectar comigo. Eu vou indicar com muito carinho o seu trabalho e pede o telefone dela. Você tendo uma base de número de telefone, você vai ter pessoas para oferecer trabalho, oferecer serviço. Nós temos aqui na escola um sistema que nós trabalhamos, nós captamos o número das pessoas, ou seja, as pessoas interessadas com algum tipo de produto e serviço mandam mensagem. Mandou mensagem, as pessoas ficam aqui acho que a gente está aqui desse ano com 8.000 contatos. 8.300 contatos deste ano, do ano de 2023. Aí você pensa assim, Valdecir, mas para que tudo isso? Os contatos que estão na nossa plataforma, a gente fica alimentando, realimentando eles com informação de curso, com data, gerando algum tipo de contato. Muitas vezes dando só um bom dia ou curtindo uma postagem que a pessoa fez, foi no WhatsApp. Mas a gente precisa. Aí é o momento que a gente gera pessoas para conseguir vendas. Precisamos encontrar gente. A gente lembra que o mais importante é ter pessoas. Então, para encontrar pessoas, a gente precisa gerar esse engajamento para vender. E uma outra coisa que vai referenciar o seu trabalho, o seu negócio, é sobre a entrega do produto ou serviço que você tem. Não adianta vender. Vendi bem aqui. Mas a entrega é ruim, ou seja, entrega com atraso, falta de qualidade na entrega, não cumpre com o que prometeu, e isso gera desconforto. Pense em vocês, se você gerar desconforto para um grupo pequeno de pessoas, imagina você gerando. Tem gente que não consegue entregar para, sei lá, atender 4, 5 clientes na semana com excelência. Imagine você entregando, sei lá, 40, 50, 100 clientes por semana, 1.000 clientes por semana. Então você precisa ter muita qualidade na entrega. A qualidade na entrega faz com que outras pessoas te levem, tipo assim, fulano levou ciclano a comprar de você. Nos meus negócios hoje, eu prezo muito pela entrega. Pode sim, mas e quando dá defeito? Pode ser que algum produto ou serviço dê errado em algum momento? Sim, é normal dar errado. Ou que é feio você fugir, você não responder a mensagem, você não atender o cliente com excelência. Eu dedico muito tempo e energia quando eu tenho algo que dá errado. Só que quando tem algo que dá errado e essa pessoa, eu consigo resolver o problema dela, eu sempre falo, beleza, grava um videozinho aí para mim poder compartilhar com os meus clientes sobre o que eu fiz para você, sobre a maneira com que eu resolvi o problema que foi gerado. Porque é fácil lidar com as coisas quando está indo tudo bem. É difícil lidar com as coisas quando gera um problema. Pode ser, no meu negócio vou ter problemas, no seu negócio vai ter problema, a gente não foge disso. Agora, nossa habilidade, nosso treinamento, nosso conhecimento para isso vai fazer toda a diferença nas indicações, ou seja, gerar uma venda qualificada. Eu hoje, quando eu compro de uma empresa que eu gosto,
eu indico essas empresas para muita gente. Eu conheço muita gente. Então, sempre que alguém pergunta, vai naquele fulano lá, naquela loja tal, nesse serviço tal, esse cara é brabo, esse cara é bom. E eu indico pessoas. E no seu negócio é a mesma coisa. Então, a gente precisa prestar muita atenção sobre isso. Valdeci, mas eu já trabalho bastante, você está falando um monte de coisa aí que não é possível para mim. Se você trabalha bastante e está contente com o seu resultado, perfeito. Agora, se você trabalha bastante e ainda não está contente com o resultado, você precisa, de alguma forma, gerar mais resultado. Ou seja, para gerar mais resultado, você precisa colocar mais esforço, mesmo que seja depois do seu trabalho. Eu, particularmente, hoje eu tô dando, além do curso de empreendedorismo, eu dou mentoria, eu faço processo gratuito, eu faço uma doideira naquilo que eu quero ficar bom. E aí vai chegar o momento que, claro, eu vou ter os meus resultados, mas a gente precisa compreender isso. Se você está vivendo um momento que você não está confiante naquilo que você faz, invista mais tempo. E esse mais tempo em trabalho, em conhecimento, vai te levar ao sucesso. Não existe sucesso para quem fica esperando. Ninguém vai ter. Ficar esperando, aguardando que alguém, que o fulano de tal, vai te levantar e vai te jogar lá em cima, que vai te mandar 1000 clientes, não vai. Não tem como. Eu estava esses dias atrás olhando algumas das pessoas que geram hoje os melhores resultados no ramo que eu, no sentido que eu quero ir, e eu vi, nossa, como essas pessoas começaram, elas eram pior do que eu. Mas elas começaram. O fato de você não começar te distancia do negócio chamado sucesso. Então, gente, o foco aqui é atrair, engajar e depois vender. E, claro, entregar. São 4 coisas: atrair, engajar, vender e entregar. Tudo isso nós podemos fazer sobre nossos produtos, sobre aquilo que nós já sabemos fazer, sobre a habilidade que Deus já colocou aí no seu coração, já colocou aí na sua mão, que você tem dedicado sua vida para isso. E aí depois você vai se especializar, se especializar e se especializar. Mas preciso que alguém de vocês aí coloque a cara coloque a cara para começar a fazer, porque senão a gente acaba não entregando, não gerando o resultado que as pessoas querem. E a primeira aula que nós estamos gravando dessa área de virtualização, né, que é para acelerar o resultado, é entender disso. E na semana que vem, a aula da semana que vem, nós vamos trabalhar o posicionamento de Instagram. O posicionamento de Instagram é um curso que eu comprei recentemente, no começo do ano agora. Ele está mudando a minha visão sobre como fazer com que as pessoas te encontrem. Esse é o principal ativo que essa aula vai trazer. Porque nós temos que criar um nicho, temos que estar conectado com o nicho, para se conectar com pessoas que têm interesse naquilo. Agora tem gente que, por exemplo, eu mesmo não tinha a mínima noção disso. Aí eu tinha lá ramo de escolas, né, escola de beleza, mas na hora que eu ia criar o nicho lá, eu colocava o nome da minha empresa. Ninguém procura pelo nome da minha empresa, ou pelo menos muito pouca pessoa procura. Mas quando eu coloco lá procurar pelo nicho de mercado que eu tenho, tipo assim, não é uma, é milhões de pessoas que procuram. Então eu vou ensinar vocês como criar esse nicho de mercado do Instagram na próxima aula, tá bom? Gente, alguma pergunta por aí para quem está na aula ao vivo? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje aqui na virtualização, você não tem como fugir disso. Você pode até não querer fazer, mas os seus resultados com a virtualização, com esse negócio, essa loucura que é hoje, é uma coisa que a gente precisa atingir em cheio. Mesmo que você não tenha habilidade com isso, mas hoje todo mundo tem o mínimo possível, e com esse mínimo ele te leva para o próximo nível. Agora, não começar a fazer entregar, dizer assim, deixa que os outros ganhem, deixa que os outros, que o meu concorrente, encontre os clientes que eu gostaria de ter, e aí vai sobrar um restinho para você. Não sei se vocês sabem, mas a estatística é 85% dos resultados vem do networking que você gera. Networking é algo excepcional, que é as pessoas que você conhece e as pessoas que te conhecem
pela tua habilidade, pelo aquilo que você faz e as pessoas que te indicam. É muito difícil hoje fazer networking em reuniões de pessoas, tem pessoas que não têm muita o hábito de fazer, então vai na internet e faz o network pela internet. Ah, Valdeci, eu quero fazer networking somente pelo meu canal, pelas pessoas que eu conheço, da minha comunidade. Pode ser feito. Mas se você pegar e utilizar um pouquinho da parte da virtualização para acelerar esse resultado, melhora muito mais. Foi isso que levou a minha empresa a um outro patamar. Os meus negócios de consultoria para um outro patamar. A gente lançou agora o salão que nós estamos lançando um salão. Vai ser outro negócio voltado para esse mercado de internet. A gente vai alcançar o cliente na internet ou pelo WhatsApp. De alguma forma, a gente vai conseguir o contato desse cliente. Não basta saber que alguém curte tua página, ou que você precisa criar uma mensagem padrão. Se alguém quiser, depois me manda mensagem no meu Instagram lá, eu vou ensinar para você, vou mandar uma mensagem que eu mando para os meus clientes, para as pessoas que me seguem, para eu poder conectar e ter o telefone, ter o WhatsApp dessas pessoas. Você precisa ter pelo menos o WhatsApp das pessoas que curtem o seu trabalho, que curtem o seu serviço. Gente, a nossa aula está finalizando. Eu quero agradecer aí quem esteve online, quem entrou no meio da aula, mas para o final da aula, tem a oportunidade de assistir no YouTube. Teve uma das nossas alunas ali que falou que está estudando sobre tráfego pago. É muito importante. Eu fiz curso de tráfego pago, eu conheço bastante. Não sou eu que organizo as minhas campanhas, eu tenho uma agência hoje, que são muitas coisas para organizar, mas no começo é importante. Você precisa conhecer pelo menos de como as agências fazem. Porque tem gente que fala assim, eu vou colocar um negócio aqui, eu vou colocar uma agência para cuidar. Só que se esse cara nunca cuidou de algo desse mesmo nicho, ele vai ter dificuldade para fazer o seu nicho, porque ele não conhece. Então você precisa conhecer. Eu vou trabalhar com tráfego pago. Precisa ter conhecimento do seu nicho de mercado. Eu mesmo tinha dificuldade, eu fui lá uma época, contratei uma empresa que cuidava da maior concorrente. Fui lá e contratei a mesma agência que cuidava do concorrente. Eu dizia, quero algo parecido com o concorrente. Imagina que o concorrente ficou doido. Valdir, como que se descobre essas coisas? Entra num site de alguém que é concorrente seu e vai rodando esse site até lá no final, lá vai sair o nome da agência. CGDW, blá, 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 o nome da agência vai estar lá. Poxa, esse cara aqui bomba no mercado. Pois é, eu quero que esse cara cuide da minha página, do meu site. Então a gente tem que ser expert aí para buscar as informações. E não é errado. Se as empresas estão lá porque elas deixam, porque elas têm um contrato para divulgar a sua marca e seu serviço também. Gente, quero agradecer vocês aí que tiveram online. Na próxima semana nós vamos trabalhar aqui todo então esse posicionamento de Instagram. Depois nós vemos nas quebra de objeções. O que acontece? Tem gente que joga uma objeção para você e você fica travado. Eu mesmo era um cara que tenho dificuldade com quebra de objeções, principalmente quando eu não estou conhecido no meu negócio. Voltando a falar para vocês, semana passada eu estava fazendo negócio de evangelismo, tinha umas perguntas prontas que o pessoal deu para a gente fazer lá. Cara, as perguntas prontas, eu fazia 2 perguntas, a pessoa dizia 2 sim e não, acabou meu conteúdo. Mas quando a gente aprende a fazer uma quebra de objeções, ou seja, a gente consegue responder com uma pergunta, aí o negócio ficou extraordinário. E a gente vai trabalhar tudo isso até fechar a 14ª aula aí, conforme o nosso cronograma. Gente, obrigado aí por vocês que estiveram comigo e vai estar lá no YouTube daqui a pouco essa aula. A gente está deixando as aulas lá para poder auxiliar quem não está podendo assistir ao vivo ou para quem chegou atrasado aí nas aulas. Valeu, obrigado aí, até mais.